as 3 leituras que vão dar a largada numa nova fase aí do canal. Alô, eu sou o Lucas, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. É um vídeo que eu imagino que não vá para muitas pessoas que já não estão no canal, e, enfim, ainda mais postando pouco ultimamente, mas por quê, quais e como, né, serão essas leituras. A próxima, que eu já mencionei no último vídeo, que catarse, tragédia e violência para mulheres, essa violência que vendem para mulheres, que é O Homem Duplicado, né, eu vou falar sobre isso um pouco mais junto com o filme, do Denis Villeneuve, que talvez você não conheça, que é bem difícil de achar hoje em dia, você tem que alugar, né, nas locadoras cibernéticas aí, ou realmente pagar R$ 7,90 em qualquer Google Play da vida e alugar. Mas, para todos os efeitos, essa aí já está divulgada, não vou mencionar aqui, eu termino amanhã, como sempre, todas as leituras, tem review na área de membros, e review imediato, sem filtro, né, a playlistzinha sem filtro, que você vai encontrar um monte lá, e algumas delas acabam se tornando vídeos aqui para o canal principal esse ano, uma frequência um pouco maior, que eu tô com mais tempo, calma e paz de espírito. Então, começar com a primeira que eu com certeza vou ler logo em seguida do Homem Duplicado, né? Que é As Perfeições. As Perfeições é do Vincenzo Latronico. Tentei achar em italiano, mas, cara, muito difícil às vezes comprar até e-book em italiano pela Amazon e tudo mais. Se alguém tiver as manhas de comprar e-book internacional, que antigamente era mais tranquilo, agora eu não consigo mais, cara, peguei traduzido mesmo, qualquer coisa faço comentários sobre alguma coisa da tradução, assim, imagino que não vai ter nenhum problema, é da editora Todavia, então sempre acho muito boa as edições da editora Todavia, tradução de Bruna Paroni, não conheço, mas imagino que vai estar tudo bem. Por que é esse livro? Esse é um livro que eu vi, foi recomendado inclusive por um comediante que eu gosto bastante, americano lá, e ele tem, né, um tom de piadas, mas ele nunca toca em assuntos muito difíceis até, de uma maneira tosca, assim. Ele é bem inteligente na maneira que ele aborda os assuntos, e ele é de uma geração acima da minha, né, seria acho que a geração X. E esse é um livro sobre os problemas enfrentados pelos millennials / zennials, né, porque no Brasil tem esse lag ali, e são a geração, né, se você não sabe, esse canal tem majoritariamente pessoas de 25 a 40 anos, e 40%, 41% mulheres, 59% homens. E, enfim, inclusive, o último vídeo que eu falei sobre violência para mulheres, homens se desinscreveram e mulheres se inscreveram por causa desse vídeo. Enfim, não sei se eu falei algo muito certo ou muito errado, não era para ser polêmico de maneira alguma, era só para falar de catarse, tragédia e de um tipo de violência que vem sendo vendido para mulheres. Assista lá e comenta se faz sentido para você. Mas esse As Perfeições é uma questão também geracional, sobre essa, ó, aqui tem escrito, As Perfeições é o retrato cru de uma geração que, na busca desesperada pela diferença, acabou por planificar o mundo, um livro para o nosso tempo. No Homem Duplicado tem esse grande tema de que o mundo já é tão globalizado que é possível que exista uma pessoa idêntica a você que não seja você. Então essa é a ideia, só que essa daqui é de um ponto de vista geracional, da gente tentando, né, ser diferente e todo mundo é diferente do mesmo jeito e todo mundo é diferente igual. E por aí vai. Se você conhece esse canal, sabe que isso me interessa muito. Tem um livro escrito Ido ergo sum, né? Sou visto, logo existo. Mas enfim, tá escrito aqui atrás, Um Pequeno Livro Perfeito. Eu acredito, foi um livro que o meu comediante lá vai começar um clube de leitura esse ano, inclusive já começou. E não sou muito chegado em clube de leitura, vou dar uma olhada, tipo, eu vou ler esse como primeira prova real, mas se eu me frustrar, você pode ter certeza que eu vou falar sobre isso na área de membros, talvez eu não traga aqui, mas se eu gostar, muito provavelmente eu vou trazer algumas relações disso aqui no canal. As duas próximas leituras, sem ordem, né, porque uma delas é de teoria e a outra não. Então, a primeira que é de teoria se chama O Demônio da Teoria, do Literatura e Senso Comum. Deixa eu ver se você consegue ler, se eu consigo ser um bom blogueirinho. É do Antoine Compagnon, que é um teórico francês. Toda a ideia é de explicar, né, e de realmente fazer essa cisão entre o que é literatura e qual que é o senso comum sobre a literatura. Então eu vou fazer, muito provavelmente, agora no início do ano, um vídeo só sobre literatura e senso comum. Tem alguns vídeos que já estão programados, eu não vou mais fazer promessas de quando vai, porque às vezes a vida acontece, quero mudar uma coisa para aqui e para lá, não quero ficar nessa obrigação de dizer que tal vídeo vai ser em maio, mas dentro desse conceito de literatura e senso comum, né, qual que é a função da crítica, da teoria, como você usa isso para o seu bem, se é possível usar ou não. Então, li alguns livros disso ano passado, alguns inclusive no período de hiato ali do canal, acabei não mencionando, mas, por exemplo, tem do Terry Eagleton, eu tenho aqui atrás da minha mesa, né, o Introdução à Teoria Literária, e tem um dele muito famoso que se chama
Como ler literatura, né? How to read literature, alguma coisa assim. E eu não acho que esses sejam bons livros para quem quer começar a entender literatura. Mas se você quer começar a pensar sobre teoria literária, esse é um livro que geralmente as pessoas vão usar no primeiro ano do curso de letras, né? Então, ele é bem acessível e ele contextualiza as coisas de uma forma que é adequada. E o nome dele já é bem sugestivo, é O Demônio da Teoria. Então ele apresenta as questões da teoria, com teoria e com, né, questões do mundo real e relevância, assim. Então, ele é bem interessante, eu vou fazer vídeos usando ele, então prepare-se para ouvir essa citação. Se você se interessar, é um livro barato também, tranquilo, né, de ler, não é muito grande. E, conforme eu for trazendo as coisas no canal, você viu que o título do vídeo tem a ver com o capítulo 1, lê o capítulo 1 e vê, igual na faculdade. Na faculdade, raramente as pessoas leem o livro inteiro, né? Então, só o aluno muito dodói ou que, né, tem essa mania de eu paguei e vou ler, que acaba lendo tudo, mas geralmente você pode só, né, as pessoas fazem xerox de um capítulo e vão lendo, e eu consigo muito provavelmente nesses vídeos disponibilizar uma versão, né, fotocopiada ali, porque isso o YouTube não proíbe, então sempre que tiver, fica tranquilo, eu vou deixar ali, a gente consegue ler e, né, comentar depois a partir de alguma coisa assim, que a minha intenção é deixar mais teoria literária, falar essas coisas, não quero ficar fazendo vídeo de polêmica e tudo mais, por mais que as pessoas sempre inventem polêmicas do além, enfim, a gente faz o que pode com as ferramentas que a gente tem. Outra questão, como você vê, né, que eu tô falando bastante de, tô pensando em me preparando psicologicamente para ser pai, ainda não é nada certo, mas para um ano e tudo mais, então pensando bastante nessas histórias de maternidade, paternidade, a função do homem, o que é esse ser útil, por que a gente fica tão preso nisso e tudo mais. Então, uma história que me interessa bastante, um autor que eu gosto bastante, que é o Sêneca, mas eu nunca li ficção dele, ele tem tragédias, as tragédias de Sêneca. E, de novo, referindo esse último vídeo, né, de catarse, tragédia e a violência para mulheres, eu quero ler umas tragédias de um período que não é tão, né, tragédias que não são gregas, na verdade, nem contemporâneas, então as tragédias do Sêneca. E a que eu escolhi, né, porque é pequenininha, tem 3 nesse livrinho aqui, esse livrinho é da Martins Fontes, ele é uma edição, deixa eu ver aqui, é uma edição que não é bilíngue, mas tem muitas notas de rodapé, se você conseguir observar aqui, metade da página são notas de rodapé, então eu vou fazer uma leitura sem as notas de rodapé, uma leitura com as notas de rodapé, e, né, para ter essa ideia, mas eu vou começar, né, eu vou ler As Loucuras de Hércules. Porque Hércules, se você não conhece a história, né, primeiro que já é esse ícone da masculinidade, os grandes trabalhos de Hércules e tal, que acaba enlouquecendo, né, meio começa enlouquecendo, matando a família, e ele vai meio que se redimir fazendo esses grandes trabalhos, né, o Leão da Nimeia, a Hidra e por aí vai. Então eu queria ver uma abordagem de um estoico sobre essa história que fala sobre, né, pouco a masculinidade e dessa tragédia do herói. Então, essas são as 3 leituras que vão acontecer muito em breve aqui no canal. Óbvio que se eu ler alguma coisa no meio, se eu terminar algum livrinho de poesia no meio, eu também falo lá na área de membros, filmes, como sempre eu vou falando por lá, para manter, né, a coisa agindo e ver a construção do pensamento e as coisas que vão sendo citadas aqui pelo canal. Mas é isso, me diga se você já leu algum deles, recomenda, não recomenda? E, por favor, se esse foco em teoria e tudo mais não é do seu feitio e tudo mais, me avisa aqui para eu ter uma noção. Eu vou continuar fazendo, não vai mudar em nada, né, o que eu vou fazer, mas talvez influencie o como. Talvez eu não deixe um foco tão grande no início do vídeo nisso, para você poder pelo menos engajar e decidir se você quer ver ou não, mas fique à vontade para ir lá e ver review. Coisa que eu não vou fazer e que eu nunca faço, e que, se esse é o primeiro vídeo que você está vendo nesse canal, não vou ficar fazendo vídeo para falar mal das coisas, não vou ficar descendo a lenha em livro ruim, os piores. É o que mais dá view, é o que mais dá visualização e é o que mais, né, o algoritmo gosta e tal, porque eu vou falar mal de um livro, e a pessoa que gosta vem no comentário e fala, esse é super bom, e é super bom no canal. Mas assim, sinceramente, não é isso que eu quero pra minha vida. Eu fico às vezes até triste aqui, uma pequena confissão, quando um vídeo vai bem. Então ano passado, um dos grandes motivos que eu dei uma parada foi porque 2 vídeos passaram de 50 mil visualizações lá e acabaram furando a bolha do canal. E isso, eu fiquei com vontade não só de deletar os vídeos, mas como de apagar o canal, assim, porque as pessoas entendem o que elas querem e é extremamente desgastante. Antes eu até respondia, e eu tava nessa idealismo de tentar responder as pessoas e tudo mais, mas sinceramente, tem vezes que as pessoas vêm tão na má vontade. Posso dar só um exemplo aqui, inclusive, por que eu quero falar de teoria literária e letramento e tudo mais? Eu quero realmente
dá uma filtrada assim. Se isso não é pra você, se desinscreve, tá tranquilo, sem ofensas, de verdade. Assiste só o que te interessa, não tem problema. E quando você assistir, ainda deixa um comentário e tudo mais, ajuda e show de bola. Agora, teve um vídeo que eu fiz, bem antigo, deve ser o vídeo mais assistido do canal até hoje. Bem antigo não, né? Tem um ano, nada nesse canal é antigo porque o canal é novo. Mas que é o apagão das licenciaturas. Isso é chocante pra mim até hoje. A questão toda é que as licenciaturas estão começando a falir porque o mercado de trabalho dos professores está muito ruim. Esse é o ponto. Então, as licenciaturas não estão, né, sendo interessantes para quem se forma e é licenciado por várias questões de demanda, oferta e demanda e tudo mais. 90% dos comentários desse vídeo, né, além dos que não são bloqueados porque o político tal, o partido tal, essas coisas já são filtradas automaticamente, mas os que passam são falando assim, não sei não se isso é verdade, hein? Teve um concurso aqui no meu município e tinha 1000 concorrentes por vaga. E é difícil, eu não vou tirar para responder um por um, mas é literalmente o que está dito, é literalmente o que significa que a licenciatura vai acabar, entendeu? Se a licenciatura vai acabar é porque tem mais professor do que vaga para licenciado e porque não é interessante tornar-se professor porque se tornou uma coisa muito precarizada ao ponto de ter 1000 pessoas disputando por uma vaga. Assim, isso está no... Eu cheguei a assistir o vídeo de novo, falei assim, não é possível que não está claro isso e tal. E tá claro, assim, mas realmente as pessoas ficam à flor da pele. Eu não tinha noção do quanto o professor e a licenciatura e essa posição de poder que é, né, poder ensinar algo para alguém, o quanto isso é politizado hoje em dia. Eu não tinha noção nenhuma. Eu tava na minha bolha de inocência aqui. E, enfim, eu acho que nesse ínterim aí é interessante que você, que se interessa por literatura, se interessa por arte, cultura, pensamento crítico e tudo mais, tem as ferramentas, tem as referências de teoria literária, ou seja, de demônio da teoria, de crítica, para conseguir superar o senso comum, ou para conseguir pelo menos identificar o senso comum, porque todos nós, eu, você e o Zubumafu, vamos cair em armadilhas do senso comum. Faz parte e a gente vive a vida tentando, se quisermos, superá-las. Se não quisermos, tudo bem. Ninguém precisa disso. O seu entretenimento pode ser o futebol e tá tudo bem. Para você. Para mim não estaria, mas para você pode estar e é tranquilo, tá? Então, essa ideia, vou mudar um pouco o tom aqui, vou tentar ficar mais calmo. Uma grande concentração para mim esse ano é não ficar tão agitado, igual sempre, tava. Então vou tentar falar um pouco mais assim, mais calmo. Não vou ficar me explicando, eu vou me dê o benefício da dúvida e eu vou manter o nosso rapport aqui humano e honesto e na medida do possível responderei de bom tom, como sempre respondi, pessoas que estão mandando mensagens de bom tom, que estão na melhor das intenções. Inclusive você vai ver que um dos comentários no vídeo que eu falei, de catarse, tragédia e a violência para a mulher, violência para mulheres, ele foi feito em bom tom, por mais que ele discorde, ele foi feito porque a pessoa queria compartilhar a ideia dela e eu respondi na moral, sem ironia, sem sacanagem, então isso permanece, não vou ficar grosseiro com ninguém, fica tranquilo, tá? Então, repassando, Antoine Companhon, O Demônio da Teoria. Esse livro aqui, se você quer estudar letras, quer pensar sobre letras, tá na dúvida se você vai gostar ou não de estudar literatura, fazer um mestrado em literatura, qualquer coisa, leia esse livro antes. Se isso aqui não te der um panorama assim para entender melhor as coisas, provavelmente você não vai gostar da área da literatura e das discussões que acontecem ali, porque ele mostra realmente os lados, o porquê, o como, o histórico de uma maneira bem acessível. Então acho que essa é assim, a leitura seminal para quem quiser pensar em teoria da literatura, tá? Segundo, tô fazendo ordem quase que contrária, mas Tragédias de Sêneca, então A Loucura de Hércules. Esse aqui a gente deve conseguir achar PDF também, então se eu soltar um vídeo sobre isso, eu coloco o PDF lá disponível. E As Perfeições de Vincenzo Latronico, que é para millennials, de millennials, não acho que não é de millennials para millennials, mas é sobre millennials para o mundo. Então esse conflito de, que talvez você que está assistindo aí entenda que seus pais com 20 anos de idade tinham casa, carro e 3 filhos, e você com 31, 32, tá vendo um vídeo no YouTube sobre como trocar uma lâmpada, sei lá, qualquer coisa do tipo. Isso acontece mais do que a gente imagina. Sou o Lucas, prazer de ter por aqui. Deixa o like, comenta. Se tiver mais algumas sugestões a partir disso ou dúvidas sobre algum vídeo antigo que acabou não dando tempo de perguntar, pode mandar aí, sempre bem-vindo. E é isso, até semana que vem. Com sorte, até semana que vem, tá? Vou tentar o meu melhor esse ano. Tchau!